Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 278. Uma reflexão sobre a autofagia da filantropia. E nesse episódio eu recebi o Jovemar Júnior, o Jove, diretor executivo da REAP, uma empresa, uma social tech de São Luís do Maranhão, uma agregadora de plataforma que conecta OSCs com o investimento social privado. O Jove tem feito algumas reflexões bem importantes sobre alguns dilemas da filantropia, sobretudo na sua relação com territórios mais distantes do eixo Rio-São Paulo, e como tem gente falando supostamente em nome de territórios sem nunca ter pisado lá. E o Jove discute esse ponto aí ao longo do papo. É como eu costumo dizer, desenvolvimento territorial sem território. Mas afinal, quem está distante do eixo tem que pôr o pé na porta para ser ouvido? Ou existe algum espaço para outras estratégias? Achei genial a estratégia do Jove que ele contou aí ao longo do papo. Escuta aí para você entender. E claro, alerta de polêmica no episódio, o Jove traz a ideia de diminuir a eficiência. Afinal, aumentar a eficiência faz mesmo sentido no nosso setor? Qual o custo disso? Escuta aí que você vai gostar do debate. Se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador, uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, o link está na descrição. Ou se você quiser contribuir por meio do Pix, que é o nosso e-mail fabio.deboni@gmail.com, também será bem-vindo. Nesse e-mail a gente recebe críticas, sugestões, releases, comentários, o que você quiser, canal sempre aberto. Divulgo também a Baru Inovação Social, a minha consultoria, que a gente está fazendo trampos aí Brasil adentro, coisas super legais. Quer saber mais? Vem trocar uma ideia com a gente. Bom, é isso. Eu agradeço demais ao Jove pela conversa. Ele, direto de São Luís do Maranhão, e eu de São Carlos, interior de São Paulo. E, sem mais delongas, partiu pro papo. Salve, Jove, tudo bem? Seja bem-vindo, cara. Obrigado por você ter topado vir trocar essa ideia com a gente. Pra gente começar, se apresenta quem é o Jove. Bem-vindo, meu caro. Opa, bom dia, Fábio, valeu. Brigadão mesmo pela oportunidade de estar aqui falando. É sempre bom ter esses espaços abertos, né, para a diversidade aí do Brasil. E estou muito feliz de estar aqui. Então, a audiência também, por favor, uma colher de chá, porque é a primeira vez que participo de um momento como esse, então posso aqui estar um pouco nervoso. Mas me apresentando, eu me chamo Jovemar dos Santos Silva Júnior, e sou daqui de São Luís do Maranhão, natural de São Luís do Maranhão, e hoje estou como diretor executivo de uma social tech que trabalha o relacionamento, né, e os dados que são gerados por esse relacionamento entre organizações sociais, OSCs, né, e ISPs. Então a gente trabalha todas as camadas, todas as esferas de relacionamento, desde a criação de dados até a apresentação de projetos, monitoramento, avaliação, seleção, lançamento de editais, tudo dentro de um lugar. É uma agregadora de plataformas, na verdade, né? E aí a gente tem inovado aí, desde 2021, como ativo, e nossa ideia é diminuir os gaps de comunicação entre quem está na ponta e quem está lá no escritório, assim, né? Então, é isso. E eu, como pessoa, gosto de surfar, cara, gosto de andar de bicicleta, tudo for fun, sabe? Não pretendo ser profissional nenhum dos dois, mas gosto, assim, da vida na natureza, gosto de conversar com as pessoas, gosto de rodas de conversa, tomando um cafezinho, a perder a hora, assim, sabe? Então, eu sou essa pessoa que gosta de estar em contato com as pessoas em ambientes naturais. Então, acampar, fazer trilha de bike, passar o dia surfando, são coisas que eu gosto.
Pô, que massa, Júlio. Bom, primeiro podcast a gente nunca esquece, tá? Então seja bem-vindo aí. Cara, conta um pouco mais da Reap, é uma empresa social tech, é uma plataforma agregadora, porque no Office estava me falando aqui, a gente não é uma OSC, a gente é uma empresa. Por que de criar uma empresa? Acho que é legal trazer essa reflexão. Mas, então, cara, a Reap, ela surge em 2021 de uma insatisfação, na verdade, por conta de um fato que aconteceu na pandemia, que foi o esvaziamento de recursos depois da pandemia. Antes da pandemia, vinham recursos para cá, através de editais, de até R$ 180 mil para executar em 12 meses. Depois da pandemia, começaram a vir projetos, editais com chamadas de R$ 35 mil para 8 meses. E na época eu tinha uma agência de comunicação, eu sou publicitário, que trabalhava somente para organizações sociais, e quem me pagava era a rubrica, né? Então a gente sentava com a organização, montava um projeto, e aí depois, cara, com esses esvaziamentos não dava mais para pagar a comunicação, bora fazer o serviço social que é o nosso core. E aí a gente se junta, toda a rede, na época eram 64 organizações em rede, mas 18 delas foram mais próximas ali, e a gente começou a trabalhar de que forma a gente poderia captar recursos. E aí é que eu migro para a captação de recursos e acho um nicho ali, né, de lei de incentivo à cidadania fiscal, que aí em São Paulo é conhecido como nota fiscal paulista e aqui no Maranhão nota solidária, que é uma fonte de recurso grande, mas com uma barreira de entrada muito, muito alta. Mas na escassez a gente dá um jeito. E aí tem, né, a criação do aplicativo para cadastramento dos cupons, direto no sistema da Secretaria de Fazenda. E desde lá a gente tinha um layout muito parecido com uma rede social, onde as pessoas doadoras escolhiam as organizações para quem ela queria doar. Então a gente tem as pessoas que ficam ali na porta dos supermercados e mercados pedindo os cupons, né, explicando sobre o programa, sobre o projeto, e aí a pessoa podia escolher para qual organização ela destinar aquele cupom. Até que duas organizações, uma de Belford Roxo e uma de São Luís do Maranhão, entraram em contato diretamente entre elas e resolveram os problemas ali, conversaram sobre soluções que elas mesmas tinham pensado. E, cara, isso foi assim, foi brilhante, cara, porque eu falei, cara, isso está faltando a galera entrar em contato umas com as outras, tá faltando a galera conversar. E no processo, a gente constrói essa relação com essas organizações, e aí a gente conseguiu, cara, um feito que eu considero assim, o maior feito que a gente fez nesse processo, que foi sentar na mesa com o governo do estado do Maranhão em 2022, quando, em agosto, o governo arbitrariamente decidiu não pagar ali os recursos, né, por questões internas ali, atrasou muito o pagamento dos créditos, né, a liberação dos créditos. Cara, e a gente se reuniu, todo mundo, porque a gente já estava em uma comunidade, já sabia trabalhar como comunidade, se governava como uma comunidade, e aí veio todo mundo do Maranhão, cara, para a porta do... Chegou uma comissão, a gente foi para a porta do Palácio do Governo aqui, e de repente a gente foi recebido, e no outro dia os créditos estavam pagos. Então isso para mim foi um grande feito que a gente fez, e isso fez com que em 2023 a gente fosse contemplado em um edital do Digital Good Network na Inglaterra, para que eles viessem sistematizar que metodologia era essa que a gente tinha utilizado de governança comunitária, que conseguiu colocar organizações em paridade, de igualdade, com o governo do Estado para definir alguma regra de algum decreto, alguma legislação. E aí a gente cria essa metodologia que foi desenvolvida junto com o Lancaster e a Universidade Federal do Maranhão, a Universidade de Lancaster, financiada pelo Digital Good Network, e a gente tem colocado ela até hoje. E aí a gente monta, juridicamente, a Reap como uma empresa. E aí entra um processo de advocacy, de incidência, de militância da minha parte, porque a gente precisa falar sobre a redistribuição dos recursos. E a única modalidade jurídica que permite falar sobre recurso de um lugar de acúmulo, ou de ganho, ou de forma transparente sobre esse recurso eu quero para mim, é a natureza jurídica de empresa, né? Porque ela tem como finalidade conseguir lucro, conseguir a receita.
E para pessoas como eu, que têm a minha origem, isso durante muito tempo foi negado. Então, eu não tenho os pais para estarem me apoiando, eu preciso apoiar os meus pais, então eu consigo apoiar eles com recurso financeiro. Tenho a minha família que precisa de sustento e assistência, e eu só consigo isso se eu tiver o direito legítimo de conseguir mais recurso do que as minhas gerações todas conseguiram ao longo da vida. E aí, por isso, a gente é uma empresa, assim, sabe? A gente está nesse lugar aí. Que legal, cara. Não, é legal você dividir essa reflexão, né, para quem está ouvindo, porque a gente recebe aqui de A a Z, né, qualquer tipo de CNPJ que está buscando gerar impacto positivo de alguma forma, com seus vários dilemas, a gente fala sobre isso aqui de forma franca, então é legal compartilhar isso. Muito massa mesmo, viu, Jove? Só para mostrar-te só para mostrar-te. Você falou aqui no começo da tua fala que poxa, no pós-pandemia deu uma sumida, né? Deu uma baixa nos recursos e a gente está vivendo um momento de retrocesso, de vacas magras, né? Em termos de recurso internacional. Eu queria te ouvir em relação a isso. É quando falta esse recurso internacional, a filantropia, de certa forma, se volta a canibalizar aí Nordeste, Amazônia. Como é que isso atravessa você que está justamente nessa fronteira, né? Amazônia e Nordeste. Conta um pouco mais de como tem sido para você essa experiência. Perfeito. Isso é engraçado, cara, porque eu acho que tem poucas pessoas no país que têm a experiência com a filantropia que eu tenho, de ter estado em outro lugar. Então, eu vivi a década ali de final de 90, começo de 2000, com as grandes fundações patrimoniais, né? Então, a gente conhece o nome de pessoas famosas, artistas, esportistas, que alcançaram o restante do país nesses momentos em que há a escassez, né? E isso se repete ciclicamente. Então, a gente viu isso também ali no pós-pandemia, a gente vê isso se repetindo agora, que é no momento em que há uma trava, né, no recurso financeiro que vai para o grande centro, que vem de lugares internacionais, uma parte dessa filantropia ou da operação, ela se volta para outros lugares que têm riquezas. E esses lugares acabam sendo lugares como as regiões do Nordeste, do Norte, tem riquezas principalmente do ponto de vista narrativo sobre as necessidades, né? A gente tem muitas pessoas de grandes centros, instituições, na verdade, não pessoas, falando sobre as necessidades de territórios sem que tenham essa vivência real, sem que tenham crescido naquele lugar, sem que passem pelo menos anos de vida naquele lugar, e vem falando de necessidades que muitas vezes não refletem as necessidades que são dos territórios, mas há riqueza. Há empresas que podem com dedução fiscal, há pessoas de alta renda, famílias de alta renda que podem estar apoiando esses projetos dos grandes centros porque não há mais recurso no internacional. E eu considero essa prática de canibalismo um pouco, né, dessa autofagia que a gente vê acontecer, não de uma maneira individualizada, mas ela reforça uma prática que foi institucionalizada e que muitas vezes a gente nem consegue ver, né? Tem uma reflexão que eu tenho tido que tanto a filantropia empresarial quanto a filantropia familiar, ela tem muita prova social da atuação no território, mas essas perguntas, dessas avaliações, elas são feitas a partir de quem foi apoiado. E se essa filantropia, que é limitada, principalmente essa que doa aí em torno de só 5 bilhões de reais, ela pergunta para quem ela apoiou se aquilo está sendo bom, mas para uma que ela apoiou tem 10 que estão insatisfeitas, o que foi perguntado para essas 10 que ficaram de fora? Porque tem vários fatores, inclusive fatores sociais, como a inveja. Pode ser que uma organização que está ali 30 anos no território, na escassez, de repente chega alguém
e coloca essa organização para ser a única a ter recurso financeiro, o que as outras 9 vão ficar pensando? E esse é um lugar de risco reputacional, de risco de inflação social, sabe? Que a gente vê, eu vejo todo dia, né? Eu escuto todo dia, eu falo todo dia sobre isso. Então, eu acho que era um lugar, principalmente dada a limitação dessa filantropia, porque tem pouco recurso, são só 5 bilhões, perto de todo o campo social que gira em torno de 400 bilhões, talvez seja um lugar para se olhar. O que a gente está falando e como a gente está conversando com as que ficam de fora, né? Porque é um lugar ali que eu estou vendo realmente que está havendo uma movimentação que pode trazer questões que a gente sabe que não são boas para o campo todo, e que é importante que a gente esteja olhando também para essas outras instituições, essas pessoas. Só para quem está ouvindo se ligar, né? Você está falando do 5B, está falando basicamente do universo de investimento social privado no Brasil, né? Que é dados do censo GIF e tal, dão essa ordem de 5B. Também é um número bem discutível, porque parte da operação desses próprios fundações está dentro dessa conta, né? Não é que esse 5B todo está indo para a ponta, uma parte está ficando para consumo das equipes, da roda girando e tal, mas enfim, só para dar esse contexto. Sim. Só para checar em relação a isso, você que está no Maranhão e faz um corre em outros estados, não só no Maranhão, é preciso estar circulando no Sudeste, sobretudo em São Paulo, para conseguir furar essa bolha? Como é que é para você isso? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Como a gente estava falando agora há pouco, é estrutural. Então, se é estrutural, ela tem um caminho a percorrer, né? É como um canal, e aí você vai fazer o desvio de um rio, até que você mude a forma desse canal concretado, ele sempre vai correr para aquele lugar, ainda que não seja o fluxo do rio natural. E aí, sem dúvida, precisa-se haver essa comunicação, essa interação e esse planejamento mútuo entre grandes centros e lugares que estão fora dos grandes centros. Então, sem dúvida, é preciso estar em São Paulo, Rio de Janeiro, para a gente estar conversando como que essas realidades tão diferentes podem confluir, né? Então, quando eu faço um movimento daqui do Maranhão, de trabalhar com as organizações sociais, para ir até São Paulo, e encarar todas as questões sociais que uma pessoa como eu pode encarar na sociedade em um grau individual, né? Não estou chegando no grau institucional, mas individualmente passar por diversas coisas, é porque, sem dúvida, há valor em todo o conhecimento que há no grande centro, e todo o potencial de transformação que o grande centro concentra, e fazer esse trabalho de redistribuição para outros lugares, e ter outros pontos focais, ter outros nós de energia, de recurso, de trabalho, sendo também desenvolvidos. Então, sem dúvida, é importante estar em conexão com esses grandes centros. Agora, claro, de um ponto de vista a partir, né? E não de um ponto de vista né? Então, eu não vou chegar em São Paulo e falar, galera, eu preciso de alguma coisa para o Maranhão, para o Ceará, para a Rondônia, para o Mato Grosso. Mas sim, olha, tem gente lá no Maranhão, tem gente lá no Mato Grosso que está fazendo isso, inclusive de forma muito bem estruturada, mas que talvez vocês não entendam, porque a linguagem que está sendo falada não é compreensível por vocês em um primeiro momento. Então, vamos sentar aqui, bora conversar sobre as diferentes linguagens, aprender línguas diferentes e vamos conversar todo mundo junto. É meio que nesse sentido. Quando você propõe esse movimento, você está neste movimento, acontecendo isso. Como que é a receptividade do outro lado? Assim, a porta está aberta, você tem que dar uma empurradinha na porta para ser ouvido. Como é que tem sido? Cara, a porta nunca está aberta, na verdade. Só em Piracicaba demorou 1 ano e meio para a primeira organização social confiar na gente. E aí a gente era uma instituição vindo do Maranhão propondo captar recursos para essa organização. Então,
começa daí as conversas, né? A organização pensa, como é que alguém do Maranhão vai chegar aqui e me trazer recurso financeiro? Não é o contrário, não, o que acontece? E aí começa, assim, esse lugar. Mas essas conversas, elas não são muito de pé na porta. É um lugar meio tangente, né? Com as organizações sociais. Quando a gente vai galgando outros degraus e vamos ascendendo socialmente, e aí eu entro no meu processo de vida, que eu saí da pobreza para a classe média, e na classe média que eu consigo ir para São Paulo, pagar viagens, hospedagens, marcar reuniões. Então, nesse processo de ascendência, você vai entrando em espaços cada vez mais fechados. Tá? Então, a primeira porta, ela está sem chave. Você precisa abrir ali, oi, sou eu aqui. A segunda porta, ela já tem uma chave, você bota uma carta por baixo da porta, se apresenta. Na terceira porta, ela já tem uma grade com cadeado. E aí eu costumo falar que você precisa gerar vibração. Né? Você precisa trazer vibração se você quiser passar em uma parede de concreto, você precisa vibrar ali para poder fazer. E nessa vibração, às vezes, traz tensionamento no tecido. E ele é necessário, sem dúvida. Em momentos de tensão, nem sempre todo mundo fala a mesma língua, né? Então, quando as emoções elas se sobrepõem aos processos de razão, e é de se perceber, é isso, o campo é isso, o lugar democrático é esse lugar de debate, mas também de tensionamento. Então, eu acho que precisa um pouquinho ali de tensão para poder se fazer ser compreendido ou visto. Isso é uma coisa que em certos lugares eu tenho percebido que pessoas como eu não são nem vistas como eu me apresento. Então, é difícil para a pessoa entender que eu sou o Jovemar, diretor executivo de um lugar que fez isso, que a primeira coisa feita no Brasil foi alguém no lugar onde eu estava junto e que é a única que tem, ou é a primeira de um lugar. É difícil para algumas instituições, algumas pessoas em alguns lugares entenderem a possibilidade disso existir. Mas existe bastante, e cada vez tem mais, eu tenho visto mais. Esse movimento de organizações que estão vindo do Norte e Nordeste para o Sudeste, para fazer essa conexão, esse diálogo, captar recursos, etc. Exato. No entanto, é muito comum o contrário, né? Assim, todo tempo está chegando organizações do Sudeste na Amazônia, no Nordeste, fazendo esse movimento e ele tende a ser visto, entre aspas, como algo natural. Faz sentido isso que eu estou te falando? Ele é visto natural somente no eixo. Essa que é a questão. Como eu falei, uma organização é apoiada, ela nunca vai falar que aquilo foi ruim, porque de fato não é ruim. São trabalhos muito bem feitos, que são feitos nesses outros lugares, mas é uma de 10. As outras 9 vão ficar insatisfeitas. A questão é que dessas 9 que ficam de fora, pelo menos umas 3, claro, isso aqui são dados que eu não estou tirando, são somente exemplos. Pelo menos 3 ali vão entender a linguagem que o grande centro fala e vão começar a falar ela. Foi o que eu fiz, no caso. Né? Não é porque eu trabalhei no processo de pesquisa e criação de uma metodologia que foi colocada entre pares do mundo todo e avaliada como inovadora, que eu não sabia fazer antes isso. Tanto que a universidade vem para aprender o que já estava sendo feito, só foi sistematizado. Eu já falava isso, só que com uma outra linguagem. E eu tenho visto que muitas outras organizações elas têm entendido a linguagem do grande centro, mas o grande centro tem resistido muito a conversar com elas, mesmo entendendo o que elas estão falando. E aí é que entra no processo de abertura, vamos conversar, vamos entender aqui. Pô, super legal essa reflexão. E aí a gente entra num ponto aqui que é essa dinâmica de parte da filantropia, esse modelo que acaba consumindo suas próprias capacidades. É um pouco isso que você está dizendo, mas eu queria te ouvir em relação a essa reflexão, que eu acho que ela é muito
importante? Pronto. E aí, nesse ponto, é bem legal, e aí eu vou trazer um exemplo que li e eu vi de outros colegas, né, outros pares. Essa prática, quando a gente fala que ela consome a capacidade, a própria capacidade, porque eu penso o seguinte: se você tem um campo, quanto maior esse campo, mais ele pode comportar pessoas, ele pode acolher quem está chegando. E quando você reproduz essa prática, ela pode acabar minando, não é minando a palavra, mas ela pode acabar desestruturando a consolidação institucional de organizações que estão nesses lugares, porque elas já estão fazendo, elas querem fazer, elas não conseguem expandir a sua atuação, ampliar a sua atuação, porque elas não têm recurso suficiente para contratar, inclusive, as pessoas locais, que são suas conterrâneas. Não precisa vir uma organização de fora, não preciso sair do Maranhão para a Bahia para eu contratar pessoas da Bahia, né? Existem pessoas na Bahia, em Sergipe, em Rondônia, no Amazonas, com capacidade técnica para poder fazer esse trabalho dentro dos próprios lugares. E aí é que eu acho que entra o papel da filantropia muito importante, que como a gente voltou a falar, há uma limitação financeira, mas como você pode ampliar o alcance e o impacto dessa atividade que você vai de forma muito estratégica, porque precisa ser muito estratégica se há uma limitação de recursos, como que você vai conseguir ampliar esse impacto de forma positiva? Talvez ampliar de uma organização, que é a que recebe, para pelo menos mais 3 organizações que não vão se sentir injustiçadas. E aí, do universo de 10, você já conseguiu impactar positivamente ali 4, ao invés de só uma. Então, eu acho que é nesse lugar, e aí você consegue não otimizar, mas expandir as capacidades de quem já está no território, né? Ao invés de exatamente reproduzir essa autofagia, né? E eu acho que é isso aí, quando eu quero falar desse consumir a própria capacidade, o próprio potencial que a filantropia tem de fazer mais, mas acaba não fazendo porque prefere muitas vezes, ou não percebe, reproduzindo certas estruturas que não trazem esse impacto ampliado. Genial, né? Porque é a lógica do vencedor leva tudo, né? Então, eu financio uma organização, ao invés de repartir esse recurso com mais 4, 5, que já também estão aptas e fazendo, e a lógica de que sempre, a lógica do Sudeste em geral, naqueles territórios não tem gente apta, organizações com estrutura para fazer, o que é uma falácia, a gente sabe disso. É isso, né? Exato. E sempre tem gente apta, essa questão. Sempre tem gente apta. Às vezes só não fala a mesma língua que você. E quando eu falo, eu não falo, às vezes, nem de compartilhar, dividir o recurso. Às vezes é só o que você está comunicando, como você está se relacionando com esse território, para que ele não se sinta injustiçado com uma ação que você vai realizar lá, entende? Às vezes, o território ele entende que o recurso é limitado, que não há dinheiro suficiente, nem estrutura suficiente para você capilarizar para o Brasil inteiro. Mas só que o território quer pelo menos se sentir visto, quer se sentir acolhido, mesmo que a colega do lado conseguiu o recurso, mas, aquela instituição que veio trazer o recurso, ela não fez olhando só para aquela que ganhou. Ela fez olhando para um território inteiro, e o território inteiro vai se sentir empoderado, visto, acolhido por uma ação que pode ser reproduzida, ou que pode ser ampliada, que pode servir de inspiração, inclusive, sabe? Até para a gente co-criar novas pessoas filantropas, novas organizações filantropas. A gente sabe que a consideração também se reflete nisso, né? Então, tem pessoas de alta renda, famílias de alta renda em outros lugares? Todo lugar tem. Então, como é que a gente consegue sensibilizar essas outras pessoas de alta renda? Se for pessoas do próprio território conversando, né? Pessoas do próprio território podem criar seu próprio ecossistema a partir de um lugar onde ele se entende incluído num processo de apoio, de desenvolvimento, entende? Institucional. Legal, cara.
É sobre o método, né? Sobre a abordagem, sobre a forma de fazer, né? Também, né? Que você falou no início da tua fala aqui no início da gravação, que é colocar as organizações para conversar mais, né? Para interagir mais e ter esse olhar de empatia, né? Para o território e tal, e não um olhar de soberba, né? De estou trazendo recurso e, desculpa o francês, foda-se, né? Eu vou fazer o que eu quiser com o recurso. Não é essa, essa lógica ainda existe, a gente vê ela muito, mas existe espaço para fazer com aquele mesmo recurso de uma forma mais sincera, mais honesta com as organizações que estão nos territórios, né? É sobre Sim, isso, né? sim. Sim, e o movimento para fazer isso ele é bem simples. É só voltar o olhar. É só ouvir a partir de um outro lugar. Como é que essa filantropia ela pode ser construída, debatida a partir do território, não para o território. E eu entendo que as pessoas que estão na posição de apoiar financeiramente, elas têm muita vivência, têm muita experiência, sem dúvida, mas falta entendimento por estrutura. Não é por... Eu entendo que muitas vezes nem é pelo foda-se ou por outras coisas nesse sentido. É justamente porque a estrutura, assim como a estrutura não permite que eu entenda como é a vida de uma pessoa de alta renda, eu entendo perfeitamente que não tem como ela compreender como é a minha vida, a menos que a gente sente na mesma mesa e converse sobre as nossas experiências e a gente viva junto. Mas eu acho que é desse lugar, assim, olhar diferente, olhar a partir e não para. Eu acho que tem isso, e é muito simples fazer isso, sabe? É um exercício. Ele não é caro, não é difícil. Então eu acho que dá para. Por isso que eu acredito muito que dá para a gente fazer muito, assim, muito. Pô, que legal, que legal. E justamente ia te perguntar isso, o que a gente tem de horizonte para poder superar essas dificuldades, mas antes só um comentário que muitas vezes o simples às vezes na equipe daquela organização do Sudeste não tem gente desses territórios, e aí tem, de certa forma, um olhar enviesado de quem está no Sudeste, falando, o Maranhão, a pessoa nunca foi, não tem nenhuma vivência, e aí ele vai chegar com esse olhar enviesado, e às vezes não é de sacanagem, é a visão que ele traz com ele no HD dele, e isso muitas vezes vai esbarrar num olhar preconceituoso, numa postura e tal. Isso acontece aos montes, Brasil adentro, a gente vê demais isso acontecendo, infelizmente. Por isso que se bate tanto da importância de equipes diversas, né? Diversidade em todos os sentidos, porque se traz olhares, estranhamentos, vivências, outras, que ajuda aquela própria organização que tem o recurso a repensar, falar, peraí, essa abordagem não é legal, vamos por aqui, vamos por ali. Isso eu sinto que tem uma mudança no horizonte, mas ainda talvez menos acelerada do que a gente gostaria. Você vê isso também? Sim. E aí traz um pouco caminhos que você vê para superar isso. Vejo perfeitamente isso que tu falou, Fábio, é exatamente isso que acontece nesse sentido, sobre esse olhar que já está enviesado por uma estrutura que já existe há muito tempo. Mas é esse que é o lugar da filantropia, do impacto, do terceiro setor. Em nenhum outro lugar, fora do campo, a gente estaria conversando aqui agora nesse momento. Entende? Então, há como propor coisas diferentes, caminhos diferentes do que acontece ali no outro lado, no mercado e tudo mais. Aqui no campo a gente consegue propor coisas novas, porque a gente está aqui para isso. E o que eu trago de proposição, e eu tenho isso muito forte na minha fala, é diminuir a eficiência, diminuir a resiliência. Tudo que no campo é narrativo e de influência o mercado traz para poder cada vez mais estar ali pressionando o tecido social para objetivos que são próprios do que causa desigualdade, a gente pode propor fazer diferente. Então, como é que a gente diminui a eficiência num processo como esse, onde o recurso é limitado e eu contrato alguém que está aqui próximo, que eu já confio, e essa pessoa vai para 2.000 quilômetros de distância? Com mais recurso financeiro. Se no conceito de eficiência que a gente traz fazer mais, né? O conceito de eficiência é da física, mas é aplicado às pessoas, não sei porquê, mas fazer mais trabalho liberando menos energia dissipada. Então, como é que você consegue compartilhar mais trabalho com gasto energético menor com cada pessoa, com mais recurso financeiro? E aí, no momento que você for chamado para fazer algo a 2 km de distância, você já colocar na sua proposta de projeto ou programa a contratação anterior
a fazer qualquer coisa de alguém de lá. Antes de propor, você ligar para alguém. Ó, estamos pensando em fazer uma coisa aí e bora sentar, bora fazer junto, bora estruturar essa proposta aqui para a gente poder apresentar para alguém que tem expertise e tem vontade de ver a diferença social, que gosta dos seres humanos, dos territórios, das causas e como que essas pessoas podem apoiar uma proposta que vai vir feita em parceria com alguém que está no lugar, sabe? O que conhece profundamente a vivência. Claro, isso é mais caro, mas é aí que eu acho que está o lugar, da gente diminuir a eficiência no campo, enquanto o mercado aumenta a sua eficiência. E é o jogo, beleza. Lá no mercado eles aumentam a eficiência, aqui a gente diminui e aumenta o impacto, entende? Acho que é isso, a minha proposição. Cara. Genial. E inclusive você me deu um gancho para link na descrição para depois quem quiser ouvir. A gente fez um episódio recente, a gente falou sobre eficiência. Então, um pouco essa crítica de que quanto a gente segue girando essa roda de ser mais eficientes, e isso tem trazido um monte de efeito colateral, alguns dos quais a gente falou aqui, e dentre outros, como saúde mental, burnouts e por aí vai. Então, acho que é isso. Não é, e a gente não está defendendo, eu imagino você também, mas eu quero te ouvir, a gente não está defendendo rasgar dinheiro, queimar recurso à toa, não é sobre isso, né? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, até porque é limitado. Então, ele precisa ser muito bem aplicado, né, estrategicamente. Mas eu não acho que ir para um lugar de aumentar a eficiência e a resiliência cada vez mais, pelo que elas de fato significam, em um lugar onde já existe muita eficiência e muita resiliência, você pode quebrar a máquina. Então, no caso da física, quando a gente força esse mecanismo a mais do que 80% da sua capacidade, a gente sabe o risco que isso traz de haver uma ruptura, né? Então, eu acho que é interessante que haja essa conversa estratégica. A gente precisa ser estratégico, né? Jove, te agradecer, cara. Papo incrível, o tempo passa voando aqui, mas antes te convidar a fazer o merchan final, reflexão final, destaque no final, o que você quiser aqui, fica à vontade. Cara, que massa, já foram quantos minutos aí, tô fora. Mas foi muito bom esse papo, Fábio. Eu quero te agradecer novamente pela oportunidade. Quero agradecer também a audiência e a galera que está ouvindo. O que eu tenho para falar afinal, cara, é assim, sempre que a gente fala muito de escuta ativa, né, no campo, mas a gente não fala sobre quem fala. Então vamos, se a gente está querendo escutar, quem é que está falando? Onde estão essas pessoas? Entende? Onde estão essas instituições que falam? A gente sabe quem escuta, agora quem está falando, eu queria poder ver mais as pessoas que estão falando. É mais ou menos isso, né? Dá mais esse espaço. Boa reflexão, cara. Ótimo ponto, viu, Jovem? Cara, obrigado por compartilhar as reflexões aqui. Quem está ouvindo a gente quer saber mais, quer trocar ideia com o Jovem, links na descrição aí para chegar junto. E, cara, obrigado. Vida longa aí, vamos que vamos. Cara, vida longa, vamos que vamos. E aí, quando estiver aqui no Maranhão, cara, manda um oi aí que a gente vai lá nos Lençóis, vamos dar uma volta aqui na praia, surfar um pouquinho, andar de bike, que é isso que é a vida.